Fala, meu amigo, fala, minha amiga. A gente vai começar agora uma playlist. Eu pensei em criar esse conteúdo como uma live, mas ia ficar uma live muito longa, então eu decidi separar esse conteúdo em alguns vídeos, fazer uma pequena playlist que deve ter aí por volta de 4, 5, talvez 6 vídeos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar esse dashboard aqui. Esse é um dashboard de não necessariamente de recursos humanos, né? Não é departamento pessoal, mas a gente criou alguns indicadores de eficiência de pessoal comparado ao lucro. O importante aqui, na verdade, é o que a gente vai estudar, o conteúdo que a gente vai estudar para criar esse dashboard. O que é que a gente vai usar para criar esse dashboard? A gente vai usar SQL, a gente vai importar esses dados diretamente de um banco de dados em SQL, que a gente vai instalar no nosso computador, certo? Então a gente vai aprender, neste vídeo aqui, a gente vai aprender a instalar o SQL Server na sua máquina, o SQL Server Management Studio, que vai ser o que vai gerenciar justamente o sistema gerenciador de banco de dados, o que vai controlar o SQL Server é o SSMS, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, e a gente vai criar o fundo de tela no Figma, vai ser uma segunda etapa, a gente vai planejar o nosso dashboard, tudo isso, depois a gente vai ver como criar as queries, as consultas em SQL, para poder importar os dados no Power Query, direto do banco de dados, que nesse caso vai estar instalado no seu computador, e depois a gente vai criar justamente esse dashboard com base nas informações que a gente vai subir. Essa playlist, ela já é um pouco mais avançada. Quem acompanha a gente aqui no canal, quem é meu aluno lá no nosso curso, na nossa formação de Power BI para contadores e financistas, sabe que eu gosto de explicar tudo muito devagarzinho, tudo muito, explicar a lógica de tudo, por que você está fazendo o que está fazendo. Então, é um estudo bem progressivo. Mas o objetivo nessa playlist aqui não é essa, tá? Então, nessa playlist aqui, eu vou considerar que você já sabe um pouco de SQL, um pouco de Power Query, Power BI, Figma. Então eu vou fazer aqui, juntar várias coisas e a gente vai produzir esse dashboard de uma forma bem ágil, tá? Então nessa playlist aqui, nesse caso aqui, excepcionalmente eu não vou te explicar detalhezinho por detalhezinho como eu costumo fazer. Então se você não tem um conhecimento razoável, é um conhecimento aí de intermediário para cima no Power BI, Power Query, então eu vou deixar aqui embaixo o link para o nosso curso completo, Power BI para contadores e financistas. A gente tem um módulo contábil que é muito forte, mas também tem o módulo de visualização de dados e o módulo inicial do zero, né, do zero avançado, do zero dashboard do Power Query e Power BI. Então, eu sei que se você é nosso aluno lá da nossa formação, eu sei que você vai conseguir acompanhar isso aqui tranquilo, porque tudo que a gente vai usar aqui já foi ensinado lá no curso. Então, se você é iniciante, ainda não, e talvez não vai conseguir acompanhar aqui de cara, dá uma olhada lá no nosso curso, que com o que a gente vai te ensinar lá, você vai ir até bem além do que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Lá a gente ensina SQL, Power BI, Power Query, tudo que você precisa. Então, vem comigo. Nessa aula a gente vai começar instalando o SQL Server e o SQL Server Management Studio e a base de dados do AdventWorks, que é uma base de dados gratuita da Microsoft. A gente vai instalar no computador, que é o ponto de partida, que são justamente os dados que a gente vai usar para esse dashboard aqui. Então, fica aí comigo. Ok, estamos de volta e vamos começar a instalação do SQL Server no computador. Antes disso, eu queria o seguinte, queria que você visse qual é o nome do seu computador. Você vai clicar aqui no botão da janelinha e vai buscar, ó, Sistema. Em Sistema, você vai selecionar Sistema e aqui vai ter o nome do seu computador. No meu caso é John mesmo e você pode renomear. Eu já renomeei com o meu próprio nome e você pode renomear aqui, ó, renomear este computador, tá? Talvez no seu computador esteja um códigozinho aqui, ou você renomeia ou anota o código que você tem aí, porque a gente vai precisar daqui a pouco, tá certo? Então, dito isso, vamos lá para o navegador baixar o SQL Server. Então, você vai colocar aqui, ó, SQL Server Download. Já está marcado aqui no meu navegador. Eu vou pegar logo o primeiro aqui, ó, Download do SQL Server. E aí, lá embaixo, você vai selecionar aqui, ó, SQL Server 2022, essa opção aqui, ó, Developer. Essa edição aqui que a gente vai baixar. Lá no nosso curso, eu faço essa mesma instalação aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Explico algumas coisinhas a mais aqui, mas o objetivo dessa playlist, como eu falei, é um pouquinho mais avançado. Então, eu vou dar uma acelerada em alguns processos. Só seleciona aqui, ó, 2022 Developer, baixar agora. Então, o instalador vai baixar e eu vou clicar para executar o instalador do SQL 2022 e eu vou selecionar a opção personalizado. Vou em instalar, vai começar a instalação. E aqui, ó, nessa janelinha que vai abrir,
você vai pegar essa segunda opção, ó, Installation, em inglês, tá? Isso aqui tudo vai estar em inglês. Installation e a primeira opção, nova instância do SQL Server, parará, parará. Vai selecionar aqui a primeira. Pronto, pode demorar um pouquinho. Essa pagininha aqui, essa janelinha era que a gente já tinha. Na verdade, eu quero essa daqui, que foi a que abriu agora. Então, ó, ele vai perguntar qual é a edição que eu quero. Lógico, é a developer, eu já selecionei antes. Vou em continuar, next. Tenho que aceitar os termos, senão não rola. Próximo. Eu não vou pedir para ele ficar me fazendo atualizar, me notificando das atualizações da Microsoft, não. Então, não vou marcar esse quadrinho. Próximo. Ele deu um problema aqui, ó, com o meu firewall. O firewall está impedindo de eu instalar o SQL. Então eu vou buscar, ó, vou lá na janelinha e vou buscar Windows Defender Firewall. E aqui em ativar ou desativar, por enquanto eu vou selecionar ó, tudo aqui, ó, desativar. Por enquanto, tá? Depois eu ativo de novo. OK. E agora eu volto lá na instalação aqui, ó, e vou clicar em Rerun, ou seja, reexecutar, tá? Para, pronto, continuar a execução, porque agora meu firewall baixou, e eu vou desmarcar aqui, ó, Azure Extension, não vou trabalhar com extensão nenhuma do Azure, vou desmarcar, e próximo, nessas, nesses recursos aqui, ó, do SQL, eu nem vou pensar muito, vou só selecionar tudo, e próximo. 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 E aqui, ó, eu vou selecionar ó, Mixed Mode, ou seja, Mixed Mode me permite entrar aqui no programa, tanto como usuário comum, como administrador. Então, tenho duas formas de logar. Como eu vou ter duas formas de logar, também como administrador, então eu vou selecionar uma senha. Então, você seleciona aí, escolhe uma senha, que você vai lembrar depois. Não pode ser muito simples, senão ele não deixa. E eu quero especificar quem vai ser o administrador do servidor. Então, como sou eu mesmo, eu vou clicar aqui, ó, Add Current User, ou seja, é o usuário atual que sou eu mesmo. Então, eu vou clicar em Próximo, Next. Talvez eu tenha minha senha aqui não tenha ficado certa. Espera aí. Deixa eu tentar agora. Ok, deu certo. É porque eu não tinha colocado as duas senhas iguais. Então, deu um probleminha aqui, tá? De novo aqui, ó, eu vou adicionar eu mesmo como administrador. Próximo, próximo, próximo. Instalar. E aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou cortar o vídeo. Tenha alguma paciência aí que vai demorar uns bons, talvez 5 minutos aí. Pronto, olha só. Na verdade demorou até mais do que 5 minutos, mas a instalação foi concluída. Então, SQL Server está instalado. Vou agora instalar o Management Studio, que é o programinha que a gente usa para controlar o SQL Server. Na mesma página, ó, na mesma página da Microsoft, se você descer mais um pouquinho, lá embaixo, ó, tem aqui, ó, SQL Server Management Studio. Ou você pode ir no Google também e buscar SSMS Download, SSMS Download, que no final das contas é o mesmo programa, tá? Então, ó, se você vier por aqui, ou se você vier por aqui, baixar agora, vai parar na mesma página. Então você vai baixar essa versão aqui, ó, baixar o SSMS 21. Clica nele, de novo, ele vai baixar o instalador e aí você vai clicar para executar essa instalação. E aqui é simples, aqui você só vai clicando em executar. Espera aí que ele foi para outra tela aqui, tá? Então, não vou selecionar nada disso aqui não. Vou só clicar em Install e vai começar a instalação. Então, enquanto a gente espera aqui, eu vou mostrar para você a nossa formação completa aqui em Power BI, do zero ao avançado, com foco em profissionais da área de negócios. Então, o nosso foco, lógico, ele também vai servir para pessoas da área de TI, para quem está iniciando aí no conhecimento do Power BI ou do Power Query, mas nosso foco é ajudar principalmente aquelas pessoas que não são da área de TI, são pessoas que trabalham na área de negócio, que não têm aquela formação, né, aquela intimidade com ferramentas de programação e ainda assim querem gerar relatórios gerenciais de grande valor por meio do Power BI. Então não precisa ter conhecimento prévio, você vai começar absolutamente do zero. Se você trabalha aí com contabilidade, com finanças, né, com recursos humanos, com direito, então aqui você vai começar do zero numa linguagem para você, profissional de negócio. Então o nosso curso é esse aqui, ó, nosso curso completo é o Power BI para contadores e financistas.
Eu vou deixar, obviamente, o link aqui na descrição para você conhecer. E aqui estão nossas trilhas, né? Na verdade, as trilhas são seleções de trechos ou de módulos do nosso curso completo. Então, a gente tem aqui, tem vários cursos bônus também, né? A gente vai falar sobre os conceitos iniciais, o que é Business Intelligence, o que é Business Analytics, tudo isso. Então, deixa eu colocar aqui a visão. Eu quero a visão do membro, onde a gente pode ver todos os módulos. Então, a gente tem um módulo, como eu falei, de conceitos iniciais, tem um módulo de Power Query e Power BI, do zero até começar a criar seus dashboards, todos os conceitos, não só a parte prática, mas também a parte conceitual, por que as coisas são do jeito que são, tudo isso a gente explica aqui. Tem um módulo de visualização de dados, onde você vai explorar o máximo de capacidade de cada gráfico, de transmitir informação por meio dos gráficos, a aplicabilidade, as boas práticas, tudo isso. O módulo completo de contabilidade, inclusive, por algum tempo, aí por tempo limitado, a gente está liberando a assinatura somente do módulo contábil. Eu tenho recebido bastante contatos aí de pessoas que já conhecem Power BI, já conhecem no nível aí de intermediário para avançado, Power Query, Power BI, e que querem somente avançar na parte contábil. Então, por um tempo limitado aí, a gente liberou a assinatura somente do módulo contábil. Como bônus, você vai receber o curso gratuito de SQL também, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto para o curso completo, para quem está começando do zero, como a parte contábil, que é para quem já conhece bastante de Power BI e quer avançar somente nessa parte contábil. Então, tem a parte de SQL, é um curso bônus. A gente tem um curso tratando de DAX Studio, dicionário DAX, onde a gente está aprendendo aqui, a cada vez acrescentando mais funções de DAX, para a gente dominar todas as funções. A gente vai aprender um pouco de visualização de dados com R. Então, tem muito conteúdo aqui. No link aqui embaixo você vai poder acessar nosso site com toda a informação sobre a nossa formação completa e opinião aí de pessoas que não são da área de TI, pessoas principalmente contadores, né, financistas, gente da área administrativa, que começou do zero e realmente conseguiu aprender Power BI e DAX e gerar relatórios gerenciais de alto poder gerencial, tá bom? Então, vou deixar o link aqui, dá uma olhada lá. Vamos ver como é que está nossa instalação. Nossa instalação está concluída. Ok, então agora, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo já executar o SSMS. Só que ele está em outra tela. Então, peraí, deixa eu trazer a minha barrinha de comando aqui para baixo. Pronto, já trouxe minha barra de ferramentas aqui para baixo, então eu vou clicar na janelinha e procurar o SSMS. Olha ele aqui, ó. É SQL Server Management Studio. Eu vou clicar com o botão direito e pedir para ele fixar na barra de tarefas. Pronto, então ele já vai aparecer para mim aqui, ó. E eu posso clicar nele, ele vai abrir. Ele está abrindo na minha outra tela. Deixa eu trazer ele para cá. Nesse caso aqui eu não vou nem criar conta nenhuma, não. Só vou pular e adicionar contas depois. E ele está inicializando. Ele vai abrir uma barrinha. Eu não estou conseguindo mostrar essa barrinha aqui porque ele está no outro monitor. Olha aqui, vai aparecer essa barrinha aqui. Eu só vou clicar em Yes, não vou nem pensar muito, e vou trazer para cá. Olha só, essa barrinha aqui, daqui a pouco eu trago o resto do programa aqui para esse meu monitor, tá? Que ele está preso no outro monitor até eu logar no SSMS. Então, nesse caso aqui, ó, onde ele vai me perguntar server name, vai ser justamente o nome do meu computador. Vai ser o nome do meu computador. Por isso que lá no começo eu pedi para você anotar o nome do seu computador. Nesse caso aqui, o meu é o meu próprio nome, John, certo? Então, você vai clicar aqui, ó, em Trust Server Certificate, que significa o quê? Confiar, né, no certificado do servidor. E, aliás, agora que eu fiz isso, eu lembrei que eu tenho que, lá no meu, eu tenho que reativar o meu firewall, né? Então, vou lá, Windows Defender Firewall, que eu tinha desativado, ó. Então, ativar ou desativar, agora eu vou novamente ativar, para não deixar meu computador desprotegido, né? Essas janelinhas aqui, ó, que sobraram da instalação do SQL Server, eu posso simplesmente fechar. Então, pronto. Coloquei aqui o servidor, que nesse caso é o meu próprio nome, que é o nome do computador. Se o nome do seu computador for um códigozinho aí, coloca esse códigozinho aqui, clica nessa caixinha e conectar. Então ele agora vai entrar, justamente ele vai abrir no SSMS, tá bom? Mas aqui eu ainda não tenho a base de dados para poder trabalhar com ela. Eu tenho o programa, mas o programa está vazio, está pelado. Então vamos baixar a base de dados lá no navegador. Eu agora vou pedir para baixar o Adventure Works Sample Database. Pronto, é isso aqui. Então, vamos lá nessa primeira opção. E eu vou selecionar, vamos pegar essa opção aqui, ó. Data Warehouse, DW, que é Data Warehouse. E nesse caso eu vou pegar essa mesma aqui de 2022. Tá bom? Vou clicar nela, arquivozinho que vai baixar.
Olha só, baixou, então eu vou lá na minha página, na minha pasta de downloads para poder justamente pegar esse arquivo aqui. Pronto, estou na minha pastinha de downloads. Vou selecionar esse arquivo, tá? .bak, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl X, porque eu quero remover ele, e eu vou salvar ele numa pastinha específica aqui no meu computador, que é, ó, aqui no Drive C, eu já tinha criado uma pasta de dados de estudo, tá? Dados de estudo. Então, se você não tiver, você pode criar aqui, ó, novo, criar uma nova pasta e dar o nome que você quiser. Como eu já tinha essa pasta aqui, ó, dados de estudo, eu vou jogar ele aqui dentro. E aqui dentro eu já tinha uma outra base de dados que era do Contoso. Então eu vou dar um Ctrl V, colar aqui dentro a AdventWorks, e eu sei que ela está no meu Drive C, numa pastinha chamada dados de estudo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou subir esse banco de dados lá no SSMS. Então eu vou voltar para ele e vou fazer o seguinte, eu vou aqui em Databases, que é base de dados, vou clicar ó, em cima aqui de Databases, vou clicar com o botão direito e vou selecionar ó, restaurar base de dados, Restore Database. E aí, ó, eu quero buscar essa base de dados onde? No meu computador. Então, vou selecionar aqui, ó, Device, que quer dizer computador, e vou buscar isso aqui nos três pontinhos e no adicionar, Add, adicionar. E aí, ó, eu vou buscar lá no meu computador, tá vendo, ó? No Drive C, eu tenho uma pastinha chamada dados de estudo, que é aquela mesma pastinha que eu mostrei agora há pouco, e lá dentro eu tenho a base de dados do AdventWorks. Vou selecionar, OK, OK e OK. Tá, e ele deu um erro aqui. Por que é que ele deu erro? Porque eu já tinha essa base de dados antes aqui no computador, então ele deu um conflito. Então, no meu caso, eu tenho que vir aqui em Options e pedir para ele sobrescrever, ou seja, para passar por cima daquilo que já estava instalado antes, certo? Então, ó, agora ele foi instalado. No seu caso, se você está instalando pela primeira vez, não deve dar nenhum problema. E olha aqui, agora a gente tem a base de dados AdventWorks no seu computador. E agora, só para testar, eu vou clicar em New Query, ou seja, eu vou criar uma nova consulta. E nessa nova consulta, ó, eu vou selecionar algumas informações aqui. Ó. No AdventWorks, se eu clicar no mais, aqui eu vou ver as minhas tabelinhas. Então, suponha que eu queira ver a minha tabela de empregados, ó, DBO, DEM, Employee. Então, vou usar aqui ó, uma Select, vou selecionar, eu quero todas as colunas da tabela DBO, DEM, Employee. Pronto, vou executar e aqui está a minha consulta, meus dados todos disponíveis, tá? Então, essa primeira aula aqui, o objetivo dela era justamente instalar isso aqui para que a gente possa ter acesso aos nossos dados, que são os dados que a gente vai importar depois no Power Query para poder criar o nosso dashboard. Nas próximas aulas, a gente vai passar pela fase de planejamento e execução, criação do nosso dashboard. A gente vai planejar qual é a informação que a gente precisa retirar aqui do banco de dados para levar para o nosso painel. Claro que a gente não quer importar nada além daquilo que vai ser necessário conforme o nosso planejamento. A gente vai também criar o fundo de tela lá no Figma, simples, fácil, rápido, e depois fazer toda essa execução. Tudo aquilo que a gente planejar, a gente vai transformar isso em realidade, vai executar isso no Power Query e Power BI e depois fazer a publicação. Passo a passo, e se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like que é tão importante para a gente. Esse conteúdo aqui, ó, conteúdo técnico, conteúdo gratuito de qualidade. Então, para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo, é muito importante que você deixe seu like, deixa pergunta aqui embaixo, ajuda bastante a gente a ficar motivado e a chegar a mais pessoas e continuar difundindo o conhecimento de Power BI, de Analytics, de contabilidade, negócios, enfim. Então, é o canal aqui inteiramente voltado para aqueles profissionais que desejam se desenvolver e realmente deslanchar na sua carreira. Então, um abraço e até o próximo vídeo.